Paz do Senhor aos amados irmãos, bom dia. Irmãos, eu queria deixar uma meditação para a igreja, com um devocional, no texto que está em Efésios, no capítulo 6, e o versículo 18. Diz assim, essa palavra: Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, essa exortação é um imperativo, né, que Paulo deixa aqui à igreja de Éfeso, e ele começa aqui esse versículo falando: orem. Se você olhar depois no versículo 19, também vai pedir oração por ele mesmo. Outra imperativo: orem também por mim. Mas com um pedido específico, era uma questão específica, pontual, que Paulo pediu aqui no versículo 19, que era para Deus usá-lo de forma poderosa na pregação da palavra. Mas aqui no versículo 18, onde nós lemos, ele está falando para orar em toda ocasião. Mas aí ele aprofunda esse pedido de oração e diz que com toda oração e súplica. Olha, para vocês orar sempre. Mas tem um detalhe, olha, vocês orem suplicando, e olha só o que ele fala: tendo algo na mente de vocês. Pensem em algo na mente de vocês. Vocês têm que estar atentos e perseverarem na oração por todos os santos, por todas as pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo, por todos aqueles que Deus tem chamado para um propósito. Então vocês orem todo o tempo, mas vocês precisam ter essa atenção especial, suplicando, que é mais que orar. Aqui é o papel do intercessor, e ter no nosso coração, no nosso pensamento, que nós precisamos ter essa atenção especial para ser perseverante, e não só por nós, mas por todas as pessoas que precisam. Bom, pastor, o que isso tem a ver conosco aqui? O que tem a ver para o dia de hoje? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que nós não encontramos hoje nenhum pedido maior e mais, vamos dizer assim, mais necessário e mais urgente do que os pedidos de oração. Então, antigamente, alguém às vezes me pedia para: pastor, me ajuda em oração nisso. Pastor, eu preciso de uma resposta nisso. Pastor, eu preciso que o senhor vá lá para conversar com a minha filha, o meu filho. Eu preciso conversar com o meu marido. Os pedidos eram variados até pouco tempo atrás. Mas de um tempo para cá, o único pedido que nós temos é oração. E você deve estar vivendo isso. Não é uma coisa somente que acontece comigo, mas com toda a igreja. Os irmãos, o que mais existe hoje no grupo da igreja, no grupo dos pastores aqui, que nós temos os pastores aqui com mais de, acho que quase 200 pastores, todos os dias pedido de oração. Eu acabei de olhar o grupo, tem lá 3 pedidos de oração de pessoas de famílias que estão pedindo, de pastores que estão pedindo oração de intercessão porque foram diagnosticados com a Covid. No grupo da nossa igreja também. E isso é uma realidade que não é aqui, não é uma realidade aqui local, não. Isso está no Brasil inteiro, no mundo inteiro. O que mais se ouve é pedido de oração. Pedido de oração que vem de fora do estado, de fora da cidade, de fora do país, chega até você, para você ser o quê? Um intercessor. Mas aí é o que eu quero te falar. Se você já parou para pensar o que significa ser esse intercessor? Esse intercessor é mais do que se você fazer uma oração, como você orar para agradecer o alimento. O intercessor, ele precisa de 3 características para ele ser esse intercessor fiel. Primeira coisa é a identificação. Ele precisa se identificar com aquela pessoa que está pedindo oração. Ela tem que fazer o que nós chamamos a empatia, se colocar no lugar dela, se identificar com aquela situação, mas de verdade, não é mascarar: não, já orei por você, Senhor, abençoe, em nome de Jesus, amém, pronto. Não é isso. O intercessor é aquele que ele perde o sono, ele levanta, ele vai orar, ele se agonia. Inclusive o segundo ponto, o primeiro ponto é justamente a identificação, o segundo ponto é a agonia, ou seja, é ter
sofrer por aquela pessoa, sofrer por aquela necessidade. Então são 3 pontos que eu disse. O primeiro é a identificação, o segundo é a agonia e a terceira é a autoridade. Por que autoridade? Porque saber que a oração tem poder e a autoridade que nos foi concedida é a autoridade pelos méritos e no nome de Jesus Cristo. Eu não posso nada, você não pode nada, mas a oração de um justo pode muito seus efeitos. É autoridade, é fé. Essa autoridade vem da Bíblia e vem do Espírito Santo e vem nós reconhecermos quem nós somos, que a nossa identidade agora, nós somos a nova criatura e a nossa identidade está em Cristo Jesus. E é nos méritos de Jesus Cristo, nos méritos da pessoa e da obra de Jesus Cristo que nós oramos. Quando o texto fala, a oração de um justo pode muito seus efeitos, lá em Tiago está falando o seguinte, oração do justo, aquele que não é aquele que é bonzinho, não é aquele que sabe partilhar e que sabe fazer justiça, não. O justo que creu no Senhor Jesus Cristo, ele foi justificado. Ele é justo porque ele foi justificado pela obra bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então que você, ao orar, você seja um intercessor. E se você me perguntasse qual que é, pastor, o conceito maior e mais bem definido, que pode mais bem definir o termo intercessor, eu te diria que é você suplicar por alguém, por um terceiro, como se fosse para você mesmo. É como assim, se fosse alguém que está pedindo oração por um filho. É você olhar e falar assim, é meu filho, é como se fosse meu filho. Então eu vou orar e vou chorar e vou clamar como se fosse eu mesmo estivesse na pele daquela pessoa, eu mesmo estivesse ali naquela situação. Então nós precisamos lembrar disso e pensar inclusive, por exemplo, de uma oração de Moisés. Moisés na qualidade de intercessor. De intercessor, se você se lembrar, lá em Êxodo, no capítulo 32, no versículo 32, Moisés vai fazer uma oração intercessória a favor do povo, porque Deus iria matar, iria destruir esse povo. E Moisés então fala o seguinte, agora pois perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Olha só a intercessão, colocou no lugar daquele povo, e ele falou assim, olha, eu dou até a minha alma, por amor, por misericórdia desse povo, Senhor. Então se o Senhor não vai ter misericórdia, o Senhor vai destruir, então risca meu nome também, Senhor. E ele então tem sucesso nessa oração intercessória, porque fez com fé, fez com empatia, se colocando no lugar, fez sentindo a agonia daquele povo, mas fez também com autoridade, sabendo quem era o Deus que ele estava orando. E Deus então tem graça, responde a oração. O que falar, irmãos, de uma oração intercessória que para mim é a mais bonita da Bíblia, uma oração que Jesus fez lá em João, no capítulo 17. Fala sobre essa oração intercessória de Jesus. E aqui quando ele começa, do versículo 1 até o versículo 5, Jesus vai orar por si mesmo, né? Vai pedir para Deus glorificá-lo com a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Mas a partir do versículo 6, ele ora pelos discípulos. E ele ora até o versículo 19. E depois do versículo 20 até o versículo 26, ele vai orar por todos os crentes. E ele vai falar, minha oração, no versículo 20, não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu em ti, e que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, ele falando da unidade, ele falando dessa unidade cristã, que um ajuda o outro, e quando nós nos unimos em oração, nós somos fortes, porque a oração tem esse poder de fortalecer, tem o poder de tocar o céu, tem o poder de fazer a diferença na vida da pessoa que recebe a oração, e tem o poder de nos levar para cima, de tirar as coisas que estão nos tumultuando, tantas coisas, tantos pensamentos ruins. Quando nós oramos, nós estamos fazendo bem para nós mesmos, além de fazer o bem para o próximo. Quando nós oramos, flui automaticamente, irmãos, versículos, promessas, compromissos desse nosso Deus
dessa Bíblia Sagrada. Quando nós oramos, parece que nós começamos a orar e a intensidade vai orando, a intercessão vai aumentando. Nós vamos lembrando de textos bíblicos que vão fluindo, saindo da Bíblia Sagrada e vindo para o nosso coração, fortalecendo, vem aquela força, sente a presença de Deus, aquele arrepio. Tudo isso faz parte da intercessão. A hora que nós vemos, nós estamos chorando na presença do Senhor, cheio do poder de Deus, cheio da autoridade, sabendo que o Senhor está ouvindo a nossa oração, porque nós nos compadecemos com o próximo, estamos orando para eles como se estivesse orando por nós mesmos. A intercessão, ela é diferente da simples oração. Por que eu estou trazendo essa meditação hoje, irmãos? Porque hoje eu quero te convidar a ser não somente uma pessoa que ora, não somente uma pessoa que está orando, mas sem a qualidade de intercessor, não. Eu quero que você hoje medite nessa palavra, que Deus está chamando um povo nesse tempo difícil, para não ser somente um povo que ora, mas mais do que isso, ser um povo de intercessão, que intercede por aqueles pedidos, mas intercede de forma verdadeira, com sofrimento, com a alma, e falando: Senhor, abençoa, Pai, muda essa situação, eu estou clamando diante de Ti, estou derramando a minha presença diante do Senhor. É esse povo que precisa se levantar, é esse povo de intercessão que precisa se levantar e pagar o preço de oração, mas oração de intercessória. E eu quero te lembrar, e aqui eu finalizo, Jesus foi o nosso intercessor, Ele continua intercedendo por nós. Quando Ele é assunto aos céus, Ele diz: olha, eu vou estar convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está intercedendo por nós no céu. Ele falou assim: vai ficar um aqui para ajudar vocês. E o nome dele também é intercessor, porque é o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós estamos fazendo, quando nós somos intercessores, nós estamos fazendo aquilo que Cristo ordenou que fizéssemos, e estamos nos aproximando da imagem e semelhança de nosso Senhor, porque Ele é nosso intercessor, Ele intercedeu por nós, continua intercedendo, e o Espírito Santo também intercede por nós. Então interceda, não somente ore, mas vai além, dê um passo além, e seja um intercessor para a honra e glória do Senhor, e creia no poder da oração. Deus te abençoe, um excelente dia para vocês, a paz do Senhor Jesus Cristo.